Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos que estão presentes aqui com a graça e a paz de Jesus, amém? A palavra de Deus nos diz assim: se não fora ao Senhor que estivesse conosco, ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Vamos orar? Amado Pai Celestial, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos reunidos mais uma vez no Teu nome para mais uma celebração. E queremos pedir, Espírito Santo de Deus, que a Tua presença nessa noite, ela seja com cada um de nós, Senhor. Que a Tua graça, a Tua unção, ela fortaleça a nossa vida nessa noite. E que possamos, Senhor amado, ser atraídos pela Tua presença e buscar a Tua face, Senhor amado. E que a cada pessoa que entrar aqui nessa noite, Senhor, ela possa ser tocada pela Tua presença. E que seja um tempo de sermos sarados, restaurados e curados e livres, Pai Santo, de toda a artimanha do maligno, Pai.
Então, Senhor amado, essa noite é para o Senhor. Dedicamos e declaramos essa noite um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, ao único que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória para sempre. Amém e amém, Jesus. Eu quero convidar você a dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós, como Ministério da Música, também queremos desejar a paz do Senhor sobre a sua vida. Amém. Que você possa agora se desligar de tudo. Deixe o celular de lado. Deixe de lado a pessoa que está aí, né? Deixe ela louvar o Senhor do seu lado. Mas se concentre agora em buscar ao Senhor. Em prestar atenção naquilo que você está cantando, naquilo que você está entoando ao Senhor, naquilo que será trazido aqui nesta noite. Amém? Tenho certeza que você vai receber, que você vai colocar diante do Senhor toda a sua ansiedade. Coloque diante do Senhor agora e entregue, fale para Ele: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu quero nesse momento me concentrar com o Senhor, ó Pai. Eu quero te adorar, quero estar em tua presença de coração. Então deixe de lado, coloque seu coração diante dele, cante esta canção que vamos cantar agora, que diz: Senhor, ouve-nos, ouve a minha adoração, entoe a Ele. Amém. Aleluia. Bem-aventurados são os que habitam junto a ti, cuja força está em ti, e os corações estão em Deus. Bem-aventurados são os que habitam junto a ti, cuja força está em ti, e os corações estão em bem-aventurados. Bem-aventurados são os que habitam junto a ti, cuja força está em ti, e os corações estão em Deus. De força em força avança até tua face ver. Ouve-nos, Senhor Deus poderoso, abençoa-nos, abençoa-nos, ao buscar-te em adoração. Senhor, abençoa-nos. Bem-aventurados são os que habitam junto a ti, cuja força está em ti, e os corações estão em Deus. De força em força avança até tua face ver. Ouve-nos, Senhor Deus poderoso,
pois tu és santo, pois tu és santo, pois tu és santo, Tu és santo, pois tu és santo, pois tu és santo, pois tu és santo, Deus. levante suas mãos e declare: Ele é santo. Pois tu és santo, pois tu és santo, pois tu és santo. Mais uma vez, diga: pois tu és santo, Pois tu és santo, pois tu és santo, pois tu és santo, Deus. pois tu és santo, Pois tu és santo, pois tu és santo, pois tu és santo. ouve-nos, Ouve-nos, Senhor Deus, ouve o teu povo, Senhor. abençoa-nos ao buscar-te em adoração. Ouve-nos, Senhor Deus poderoso, abençoa-nos ao buscar-te em adoração. Ouve-nos. Adore o Senhor com suas palmas, com suas palavras. Diga: Senhor, santo, santo és tu, Senhor. Santo és tu. Aleluia. Vamos declarar que estamos aqui porque a nossa fé nos fortalece. Estamos de pé, nós somos fortes porque o Senhor Jesus, Ele coloca fé no teu coração. Amém? Aleluia. Vamos lá. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos Pelo que vemos, o que nos move, é a nossa fé. é o que nós cremos. Nação santa, Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, é o que nós cremos. Nação santa, declare isso. somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer.
vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Declare que você é nação santa. Nação santa, somos a igreja, vivemos por Fé, estamos de perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. ninguém pode parar. Você pode celebrar o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperamos no Senhor. Confiamos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno
nossa fortaleza, o único Deus que podemos confiar. Nós queremos cantar uma canção nesse momento, pela primeira vez aqui, e essa canção ela está baseada em Mateus 14, a história quando Jesus andou sobre as águas. E no meio daquela tempestade, os discípulos olharam alguém vindo ali. E Pedro falou para Jesus: Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu fazer o que você está fazendo. Eles ficaram tão maravilhados com aquilo. E Jesus fez um convite a Pedro. Ele falou: venha, venha, dê um passo de fé no impossível. Dê um passo de fé no impossível. E o Senhor te convida nesta noite. Ele fala: venha, venha, venha. Ele te chama para você estar no mais alto nível de fé, para você crer no impossível, para você andar sobre o impossível. A palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Ele te faz andar sobre as águas. E é isso que vamos ministrar aqui agora. Que você cante, que você fala: nada vai me impedir de que eu caminhe sobre as águas, que eu possa alcançar pela fé, Senhor. Eu quero ir mais alto, eu quero alcançar um nível de fé mais alto. Vamos declarar isso. Declare que você é mais do que vencedor. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o seu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço o seu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra
sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Declare! Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra aguenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé Diga que você- firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Sim, cremos, Senhor, cremos, Senhor, cremos em Ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a mão assim sobre o teu coração. Ô Pai, nós estamos firmados na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é viva. A Tua palavra é eficaz. A Tua palavra é santa. Foi a Tua palavra que transformou as nossas vidas. Então, Senhor, nós Te louvamos porque nós estamos debaixo da palavra do Senhor.
E Cristo Jesus, Ele é a palavra. Ele é o próprio poder da palavra. A palavra dita, a palavra inspirada. Então, Senhor, nós queremos Te louvar nessa noite, porque a palavra de Deus, ela está em nosso coração. A Tua palavra nos diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Ó Pai, que a Tua igreja continue firmada nessa palavra que é poderosa, que ela é santa, Senhor. Essa palavra que transforma, que muda, Senhor amado, que transforma o coração do mais vil pecador, Senhor. A Tua palavra, quando dita e ordenada, Senhor amado, pelos profetas do Senhor, ela muda gerações, Senhor amado. Ela muda o tempo, Senhor amado. Ela muda as estações, conforme aconteceu até o dia de hoje tem acontecido, Senhor. Então, Senhor, que a Tua palavra continue firme no coração de cada um de nós aqui nessa noite, Pai. E que possa haver, Senhor amado, nessa noite ainda, a revelação da Tua palavra no coração de cada pessoa que aqui entrou, Senhor. Porque se nós sabemos, Senhor, que as pessoas que estão hoje aqui, elas não vieram por livre e espontânea vontade, Senhor, mas foi Teu Espírito Santo que as conduziu aqui, Senhor. E se Teu Espírito Santo as conduziu, é porque o Senhor vai fazer uma obra poderosa, Senhor. E nós cremos isso, Pai. E toda obra contrária, ela caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que reine nessa noite o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, nós oramos com nosso coração grato a Ti e Te louvamos e Te bendizemos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar a igreja a dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Aplauda Ele, Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Ele é Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Ele é o Rei vivo, Ele é o Senhor, aleluia! Oh, glória ao Teu nome, Senhor! Ficará para trás, pois Tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama é a mesma que acalma o mar. Aleluia! Glória a Deus! Antes de você tomar o seu lugar, tem uma pessoa perto de você, não tem? Abençoe essa pessoa, dê uma palavra de bênção, né? Dê uma palavra de bênção. Se você não sabe dizer nada, diga assim: Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aí pode sentar-se. Glória a Deus, aleluia. Eu quero saudar toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, glória a Deus. Também quero saudar a todos que estão aí na sua casa, nesse momento, participando do culto, né? Agora, nesse momento, ao vivo. Então, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira grandiosa, que a graça e a paz de Jesus também estejam no seu coração. Se você está acessando esse vídeo aí durante a semana, ou daqui, sei lá, daqui quanto tempo, né? Receba essa graça, essa paz da parte do Senhor Jesus Cristo também. Que bom estarmos aqui, né, irmãos? Hoje é um dia bem especial, é dia de batismo. E dia de batismo é um dia especial, né? Para quem vai se batizar, é especial para a igreja também, porque é um mandamento que o Senhor ordenou que fosse feito, né? Então isso é uma bênção quando acontece à noite ou dia de batismo, não necessariamente à noite, né? Então todos são muito bem-vindos em nome de Jesus, tá? A celebração não para, né? O culto continua sempre, o culto não pode parar. E estamos em estado de culto, então amanhã, segunda-feira, continua o culto. E agora nós queremos continuar o nosso culto. E é um momento que você vai ter a oportunidade de trazer uma oferta, de trazer os seus dízimos à casa do Senhor também, né? Então você pode fazer isso, né? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala, ela nos ensina, né? A fazer uma semeadura. E semeadura é semear mesmo, é lançar uma semente, né? E quando nós ofertamos, nós lançamos uma semente nesse campo muito fértil que é o campo do reino de Deus. A gente não oferta para a igreja, a gente oferta para o reino de Deus, né? E aqui ninguém é obrigado a dar nada, nenhum valor. Você não é obrigado, você simplesmente vai fazer com sua generosidade do seu coração. Você pode fazer isso, né? Aos membros da igreja, né, que já são membros da igreja, nós temos ensinado sobre os dízimos. Então você pode também nessa noite fazer a entrega do seu dízimo nessa noite, né? Se você quer fazer essa oferta, levante uma das suas mãos, nós vamos levar um envelope até você.
Você que está na sua casa aí, vai aparecer aí na telinha as maneiras, ou a maneira conforme você pode também ofertar na casa do Senhor, ok? Se você já pegou o seu envelope, segure aí na sua mão. Nós queremos orar por você agora nesse momento, amém? Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão ofertando nessa noite, estão entregando seus dízimos, as suas ofertas também, Pai. Que a presença de Jesus seja no coração de cada uma delas. Que o Teu Espírito Santo venha de maneira sobrenatural, abençoar essa casa, esse lar, o trabalho, a empresa de cada um, Senhor. Nós queremos declarar a presença de Jesus sobre cada pessoa agora que está tomando essa atitude de entregar a sua oferta. Se porventura alguém também que gostaria de ter feito e por alguma razão não pôde fazer, abençoa também da mesma maneira, Pai. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Então, enquanto louvamos a Deus, venha e traga a sua oferta. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que essa semana ainda a gente vai começar a fechar essa lateral aqui, que está aberta ali ainda, né? Então eu creio que essa semana a gente vai começar a fechar ali, pela fé, estou falando isso, né? É necessário a gente fazer esse fechamento. Tem um projeto já, a gente já mostrou nos grupos familiares. Eu creio que semana que vem a gente vai mostrar o projeto aqui na tela para vocês, né? Então a ideia é fazer esse fechamento dessa lateral aqui. A gente vai levantar um alambrado de 3 metros de altura e vai servir ali também com uma mini canja para os adolescentes, para os jovens, para as crianças brincarem ali também, né? E depois, posteriormente, vamos fechar aqui na frente também e a lateral. Então estamos num projeto aí, mas a semana que vem a gente deve passar esse projeto aqui na tela para vocês verem como que vai ser, né? Mas eu creio que essa semana vamos dar um pontapé inicial, já para fazer, ou para começar essa obra aí, que é uma obra bem grande, né? Que a gente quer fazer aqui na igreja para um melhor conforto nosso, né? E assim por diante, né? Eu gostaria de conhecer, por gentileza, quem está visitando a igreja hoje pela primeira vez. Você está aqui nesse lugar? Tem alguém? Eu estou vendo alguns rostinhos novos, né? Tem? Temos uma família aqui, Deus abençoe vocês. Mais alguém aqui? Não? Muito bem, Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus, né? Eu quero chamar as crianças. Vai direto. Vocês vão direto. Vão direto. Eu mesmo falei que não era para vir mais aqui na frente, né? Vão lá direto. Os juniores não vão hoje, né? É a idade, gente, né? Não liguem, é a idade. Louvamos ao Senhor, né? Por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida e por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele há de fazer também, né? Então, que seja bendito o nome do Senhor. Eu quero, nessa noite, trazer uma palavra à igreja e eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo número 31 e o versículo número 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3. E diz assim, né? O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu o amei e com amor eterno, e com amor leal, essa tradução diz ali, leal, o atraí. Vou ler a minha tradução aqui, são várias traduções que tem, né? Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Esse é um texto bem interessante da palavra de Deus, e quando a gente vai chegando aí para final de ano, né? O tempo está passando, aí já estamos quase próximos ao Natal. E quando a gente chega perto de Natal, a gente lembra do nascimento de Jesus, né? Geralmente todo mundo lembra, porque o Brasil
ele é um país cristão, né? Tem cristãos evangélicos, cristãos católicos e assim por diante, né? Então, como o Brasil é um país cristão, então faz muita referência ao nascimento de Jesus quando a gente chega ao final de ano, principalmente data de Natal, né? Mas se a gente for pensar bem, hoje em dia as pessoas elas são atraídas mais pelo comércio e pelas vendas de produtos natalinos, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por produtos natalinos, né? Eu gosto muito, enfeito minha casa, deixo muito bonito lá dentro, né? Então, mas tem muitas pessoas que são atraídas por isso, né? E se esquece do foco principal, que seria aí o nascimento de Jesus, né? Embora a manjedoura a qual Jesus nasceu não tinha atrativo nenhum. Quem gostaria de ter um filho que fosse nascer num lugar ali que não era muito agradável, né? Que tinha animais ali junto e assim por diante. Eu acho que eu não gostaria que meu filho nascesse ali, que os meus filhos tivessem nascido ali, né? Eu quero fazer uma pergunta para você, e para você que estão aqui, para você que está na sua casa também, para você responder para si próprio, tá? O que atrai você? Tem alguma coisa que te atrai? Por exemplo, se eu falar de uma loja de cosméticos, vai atrair quem? As meninas, né? Esses tempos eu saía com as minhas netas, né? Agora elas estão maiores, né? A gente foi no shopping e quando a gente chegou no shopping, a atração delas era uma loja de cosméticos, tinha lá. Meu Deus do céu, gente do céu. Aí eu tive que entrar junto ali, né? E aí vai lá, coloca um negocinho aqui e coloca outro aqui. Tem aquelas amostras, né? Uma coisa impressionante, né? Mas tem pessoas que são atraídas por cosméticos, né? E é natural, né? A beleza feminina ela tem que aparecer e se pode dar alguma coisa junto para acrescentar, melhor ainda, né? Os homens já não são tanto assim, exceto alguns, né? Que gostam também, né? Embora um creme sempre é bom, né? Mas tem pessoas, geralmente os homens, eles são atraídos por um carro 0 quilômetro, né? Agora está na moda o carro elétrico aí, não sei se é bom ou se é ruim, mas geralmente os homens são atraídos por um carro 0 quilômetro. Obrigado, irmão. Ou uma mesa muito farta, né, cheia de coisas deliciosas para a gente comer, né? Agora, uma coisa é certa, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser consumido por aquilo que nos atrai. Porque, geralmente, se tem alguma coisa que atrai muito você, é bem provável que você seja consumido por essa atração. É muito provável. E então, assim, são muitas coisas, né? Por exemplo, a internet, ela atrai muita gente. E tem gente que é consumido pela internet. Por exemplo, tem uma pesquisa feita aí, não sei se exatamente no Brasil ou no mundo, que as pessoas têm passado mais de 7 horas na frente da internet, seja de um celular ou de um computador. 7 horas de vida. Há quem faça, né? A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus, ela precisa ser atraída por Jesus. E ela precisa ser consumida, não por Jesus, mas ser consumida em Jesus. Esse é o propósito da igreja. A igreja, ela não pode perder a atração pelo personagem principal. O personagem principal da igreja é Cristo. Jesus falou para o apóstolo Pedro sobre esta rocha, que é Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, eu e você que somos a igreja de Jesus Cristo, a gente não pode perder a atração por Jesus. E devemos tomar um cuidado, porque se a gente se afasta da igreja, do convívio, da comunhão, se a gente se afasta da palavra de Deus, se a gente se afasta da oração, nós estamos nos afastando do cabeça de Cristo. Não das 4 paredes, mas de Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente
não perder a atração por Jesus. Não tem nada demais você gostar de um carro 0 quilômetro, você tem na sua casa lá um monte de cosméticos, ou tem um monte de sapato, que nem as meninas usam, as mulheres usam muitos sapatos, né? Tem 2 pés e tem 30 calçados, 30 pares de sapatos na sua casa. Não tem problema quanto a isso. É legal, se pode, faça o melhor, né? Esse tempo, uma das minhas netas falou que ela queria uma bolsa, né? Era, acho que Louis Vuitton, alguma coisa assim. Eu fui ver o preço dessa bolsa, tem bolsa de 30 mil reais. Eu falei, filha, vai ser difícil. Esse negócio eu não vou conseguir fazer, né? Mas como a gente está chegando aí mais perto de Natal, eu queria trazer para vocês um pouquinho da lembrança da manjedoura. Certo, ainda está um pouco longe, né? Mas eu preciso falar sobre isso aqui, sobre essa lembrança da manjedoura. Porque a lembrança da manjedoura de Jesus, o local aonde ele nasceu, ela começa ali um processo de restauração daquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles pecaram, quando eles cometeram o pecado, e a Eva foi lá e comeu do fruto, enfim, a história praticamente todos nós sabemos. Ali aconteceu algo terrível, ali o pecado entrou e o homem foi condenado à morte para sempre. E por causa desse pecado, todos nós aqui, sem exceção, fomos condenados também ao pecado. A Bíblia fez, todos pecaram e todos precisam da glória de Deus. Nós precisamos, né? Então, quando Deus, ele decidiu ali naquele ato mesmo, fazer uma vestimenta para Adão e Eva, e assim por diante, né? Significando ali que viria o Salvador. Então Deus agora, ele traz o seu único filho até a terra, e ele coloca esse menino numa manjedoura, com o propósito dele, com o propósito do Senhor. E ali, para começar esse processo de restauração, a qual ele se propôs a fazer, ele enviou 3 reis, para levar presentes ao menino Jesus, que havia então nascido. E esses presentes foram 3 presentes, foram o ouro, foram incenso e foi a mirra. O que Deus, o Pai, estava anunciando naquela manjedoura? Não era somente um menino que nasceu, filho lá do seu José, filho da Dona Maria. Ali estava nascendo o Salvador. E aqueles reis, eles trouxeram presentes que simbolizava para nós, hoje nossa geração, ou a geração depois do nascimento de Jesus, significava um ato profético que Deus estava fazendo ali, iniciando um processo de restauração da comunhão e de vida com Deus, para restaurar todo esse processo. Então, o ouro, ele anunciava o governo de Deus. O ouro estava anunciando ali que ali estaria vindo um rei, e que esse reinado não teria fim. Até então, todos os reinados ali tinham fim, início e começo. Mas ali, depois desse reinado, não teria mais fim. Então, isso estava anunciando que ali viria um rei. Mas o mais interessante disso tudo é que essa anunciação que Jesus seria rei, depois da morte de Jesus, eu e você, nós seríamos também reis através de Jesus. Temos um reinado a participar aqui na terra. O incenso anunciava um sacerdócio, que ali, além de um rei, também estava nascendo um sacerdote. E que esse sacerdote, ele seria o último sumo sacerdote, o último sacerdote. Que esse sacerdote, ele levaria o próprio cordeiro ao sacrifício. Então ele estava fazendo esse anúncio. E também a vantagem que nós temos nisso, ou a glória, a bênção que a gente recebeu, é que em Cristo também estava anunciando que nós também seríamos sacerdotes. O que é sacerdote? É aquele que apresenta as preces até o Pai. Ou seja, o véu seria rasgado e nós poderíamos estar participando ali. Também ali fala que aqueles reis, eles levaram um incenso.
ou a mirra, né? Levariam a mirra. A mirra também era um ato profético, e ali também estava anunciando que ali viriam profetas. E a Bíblia também nos ensina que hoje nós somos profetas encarregados de levar o evangelho do reino de Deus a todas as pessoas, a todo mundo. Então essa é a nossa missão. Nós somos reis por parte do Senhor Jesus, o governo está sobre a igreja, né? Podemos ter um presidente que governe o nosso país, estamos debaixo dessa autoridade de governo, mas o governo real da igreja, a autoridade espiritual, ela é da igreja de Cristo. Então nós somos reis. Nós somos sacerdotes porque temos acesso livre a Deus depois que nós recebemos a Jesus. Nós podemos orar e podemos pedir a Deus sem depender de ninguém. O acesso foi livre, o acesso foi quebrado, né, através da morte de Jesus. E também nós podemos ser profetas, ou seja, anunciadores do evangelho do reino de Deus. Por isso que o livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículos 9 e 10, diz assim: lembre-se das coisas do passado. Desde a antiguidade eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há ninguém semelhante a mim. Anuncio o fim desde o início e desde os tempos antigos. E as coisas que não sucederam, digo, o meu conselho permanecerá de pé, e eu realizarei toda a minha vontade. Palavras do profeta Isaías. Então aqui o Senhor está anunciando, né? Ele está desde as coisas antigas, ele faz nova todas as coisas, e ele está falando assim, que o meu propósito, o meu conselho vai permanecer. Então a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então a manjedoura, ela está fazendo um anúncio do que seria o futuro. O futuro é hoje, né? Hoje nós somos a igreja, e essa igreja, ela está firmada nessa palavra de Jesus, nessa palavra do Cristo, do Redentor e do Senhor. Mas vamos em frente. Para resgatar aquilo que Adão e Eva perderam lá, o que eles entregaram a Satanás, então Deus chega na manjedoura ali com esses atos, mas o próximo passo então seria a cruz. Porque a cruz, ela foi o processo de restauração da nossa vida para com Deus. Foi através da cruz que foi possível uma restauração. Se não tivesse acontecido a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não teria restauração. Porque teria que ser pago um preço de alguém, ou seja, de um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem ruga, para que esse pecado, nossos pecados, fossem perdoados, por causa do sangue desse cordeiro. Então, para resgatar aquilo que Adão e Eva perderam lá no início de todas as coisas, precisava acontecer um processo de restauração. E o processo de restauração, então, ele começa na cruz. Foi a cruz que possibilitou o resgate daquilo que foi perdido no Éden. Você já percebeu que tem muitas pessoas que andam perdidas aí pelo mundo? Tem muita gente perdida. Talvez algum amigo seu está perdido por aí. Ou algum familiar seu está perdido. Não tem sentido a vida. Se nossa vida ela perdeu o sentido, é sinal que nós estamos perdidos, nós estamos sem direção. E quem direciona a igreja é Cristo. Quem direciona a igreja é o Senhor. Quem direciona a igreja foi Jesus, por causa do seu sacrifício ali na cruz. Então, o que a cruz ele possibilitou para nós? Ela possibilitou o resgate de termos novamente aquilo que foi perdido. Mas o que foi perdido lá no Jardim do Éden? O que perdeu-se lá? Lá perdeu-se a palavra. Deus era a palavra. E a Bíblia diz que Deus ele vinha todas as tardes, na viração do dia, ele vinha conversar com Adão e Eva. A palavra descia do céu e vinha falar com Adão, ou seja, trazia as orientações que precisavam. A partir do momento que o pecado foi concebido, ali, esse poder da palavra saiu. Porque o pecado entrou e agora não tem mais comunhão, não tem mais relacionamento. O poder da palavra não pode mais ser exercido naquele lugar por causa do pecado. Que não combina a palavra, a santidade de Deus com o pecado.
Perdeu-se também o quê? A comunhão. A comunhão era o relacionamento que Deus, o Pai, ele tinha todos os dias no Éden. Deus gostava de vir conversar com Adão e Eva. A Bíblia não diz o que eles conversavam, a Bíblia não relata qual era o assunto que eles conversavam. Mas eu sei que eu e você, nós conversamos muita coisa com Deus. Quando a gente ora, a gente conversa com Deus. A gente conta nossos problemas para o Senhor. A gente conta nossas dificuldades. A gente conta as bênçãos para o Pai. A gente conta aquilo que a gente recebe, a gente esboça nosso coração grato a Deus por aquilo que Ele faz por nossas vidas. Então, perdeu-se a comunhão. Agora, a palavra não descia mais no jardim, então a comunhão também acabou. Não tem mais comunhão no jardim. E essa comunhão, ela perdeu-se. E ela só foi possível ser resgatada, ou melhor dizendo, ela só é possível ser resgatada pela cruz de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus. Ou seja, Jesus, ele morre na cruz, e a Bíblia diz que aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, então, eles têm esse direito a cada um de nós, a cada uma dessas pessoas, de receber todas as promessas de Deus, de restauração, tanto da palavra como da comunhão. Mas agora, o que perdeu-se ali no jardim do Éden, além da palavra e além da comunhão, o que perdeu-se ali, perdeu-se a vida. Porque ali entrou em estado de condenação, que foi a morte. Todos pecaram, precisam da glória de Deus. Por causa do pecado, então entrou a morte. Não foi a morte física, porque Adão e Eva, eles saíram andando depois que foram expulsos do paraíso. Eles continuaram vivendo a vida deles e tiveram filhos e filhas, e a geração continuou. Mas aconteceu uma morte espiritual no coração deles. Eles morreram espiritualmente. E talvez uma das piores coisas que pode acontecer na vida do ser humano, ou a pior coisa, talvez não, a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é estar morto espiritualmente. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, a gente que está com o espírito morto, o espírito é aquele que se relaciona com Deus. O espírito que faz o relacionamento com Deus e acessa a nossa fé, a nossa crença no Senhor. Então, ali no Éden, foi perdido a palavra, foi perdido a comunhão, e foi perdido a vida. Então precisava acontecer um resgate. Precisava acontecer um resgate. E esse resgate era possível somente através da cruz. Por isso que eu falei já desde o início, nós não podemos até ser atraídos por algumas coisas, desde que nós não sejamos consumidos por essas coisas que nós somos atraídos. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser atraída pela cruz de Cristo. Como que a gente é atraído pela cruz de Cristo? Como que nós podemos ser atraídos pela cruz? Primeiramente, nós precisamos ser atraídos pela nossa fé. Embora a cruz de Cristo, naquela época, era o castigo, a sentença de morte, a pior sentença que podia acontecer à vida de um ser humano. A pior morte, somente os criminosos mais terríveis, eles passavam por aquela condenação. Então, da mesma maneira que a manjedoura não tinha atrativo nenhum para que uma criança nascesse, a cruz também não tinha atrativo para quem olhasse para ela e visse aquela pessoa pendurada lá e tivesse pena daquela pessoa. Porque ali eram os piores criminosos que estavam ali, pendurados naquele lugar. Então, como a cruz não tinha atrativo, porque ela era um símbolo de maldição, eram somente pessoas que, consideradas amaldiçoadas, que estavam pregadas naquele lugar ali. Mas Jesus foi até lá. Jesus foi até lá. Depois de passar pela simplicidade e sem nenhuma atração pela manjedoura, ele vai cumprir o propósito final na cruz, a qual não tinha atrativo também nenhum. Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai até o Pai a não ser por Jesus Cristo. E da mesma maneira que Jesus, ele é o caminho estreito, mas ele também é a vida eterna. Jesus, ele é poderoso. Jesus foi aquele que foi lá para a cruz, um lugar de desprezo, de escárnio, de dor, de lamento, amaldiçoado, para poder restaurar em nós a palavra, a comunhão e a vida. Foi por isso que Jesus foi até a cruz. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, e se nós, que somos uma geração depois da cruz,
se nós não passarmos pela cruz de Cristo, se a cruz não nos atrair de uma maneira melhor, de uma maneira mais íntima no nosso coração, nós somos pessoas fadadas ao fracasso. Não seremos salvos e estaremos condenados por causa do pecado. Então nós precisamos sair ou sermos atraídos diariamente pela cruz. A cruz de Cristo é o motivo da atração principal da igreja. Não se distraia com coisas que podem passar, porque um carro bonito, ele vai ficar velho. O produto cosmético que você usar, por melhor que ele seja, por mais caro que ele seja, por mais eficaz que ele seja, depois que você chegar em casa, você vai lavar o seu rosto e você não vai dormir maquiada. Porque vai passar. A casa bonita, chique, ela vai começar, por mais que você faça a manutenção, ela vai ficar velha. E não vai ficar pó sobre pó, pedra sobre pedra. Os manjares melhores que você possa comer, a mesa mais farta que você possa ter, que atrai a comida, porque a comida atrai a gente. Eu, pelo menos, eu sou atraído pela comida. Os olhos a gente atrai, uma carne bem assada, uma comida bem feita, cheirosa, saborosa, atrai a gente gosta daquilo, a gente pega aquilo com sabor, com gosto, mas também depois que você comer, no dia seguinte ela vai para o mesmo lugar onde todos vão depositar, e assim por diante. Mas a cruz de Cristo, Jesus não está mais pendurado lá, mas a cruz de Cristo está viva. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, amados, a cruz, nós temos que ser atraídos pela cruz, porque na cruz tem salvação, na cruz tem vida eterna, na cruz tem o poder de Deus, na cruz tem a libertação. Foi a cruz de Cristo que possibilitou a toda a humanidade de ter uma nova vida. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, por que nós precisamos ser atraídos pela cruz? Primeira coisa, porque todos os nossos pecados foram na cruz. Não tem pecado que não tenha sido levado na cruz. Pode ser o mais vil pecador, pode ter sido o pior pecado que se possa existir, porque pecado é tudo pecado, só tem consequências diferentes. Mas pode ter sido o pior pecado, não tem, eles foram levados na cruz. Jesus levou na cruz todos os pecados da humanidade. O meu pecado está lá, o meu pecado estava lá, o seu pecado estava lá. Jesus levou na cruz. Então, nós não vamos para o inferno por causa do pecado, nós vamos para o inferno por não receber Jesus como Salvador. Não é o meu pecado que vai me levar para o inferno, porque Jesus, na cruz, Ele cravou todos os nossos pecados. A Bíblia fala que Ele cravou na cruz todas as ordenanças que estavam escritas contra a minha vida. Ele levou na cruz. Ele falou assim: está perdoado, está consumado. Por causa do pecado, ninguém vai para o inferno, mas precisa passar pelo processo da cruz. Precisa se arrepender. Precisa ter arrependimento no seu coração e ir para a cruz e olhar para Cristo e olhar para Ele assim: eu reconheço que Tu és o Salvador e que Tu és o Senhor. Por que a cruz? Por que precisamos ser atraídos pela cruz diariamente? Porque foi o sangue de Jesus Cristo que nos redimiu. E Ele nos redimiu por causa do Seu sangue. Sabe o que é redimir? É criar de novo, é fazer novamente. Ou seja, você estava morto, sabe? Mas Jesus, Ele redimiu, Ele cobriu todos os pecados, Ele tirou todos os pecados, Ele, sabe, nos purificou, nos transformou, e Ele nos deu uma nova vida, e foi por causa de Jesus Cristo, do sacrifício da cruz do Calvário. Então, por que você precisa ser atraído pela cruz diariamente? Porque na cruz tem vida. A cruz pode ter sido um objeto de morte, um instrumento de morte, melhor dizendo, para Jesus Cristo. Mas na cruz há poder de vida, na cruz há poder de cura, na cruz há poder de libertação, na cruz há poder de ressurreição. Foi na cruz de Cristo, foi ali que aconteceram todas as coisas. Então foi ali que nós somos redimidos, ou seja, Jesus pegou nossos pecados e falou assim: esses pecados estão lançados fora. O meu sangue, ele não cobre pecado, ele tira o pecado do mundo.
Por isso que João Batista, quando foi batizar Jesus, ele viu Jesus lá longe e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz também que Jesus, nós precisamos ser atraídos pela cruz, porque foi ali na cruz do Calvário que Ele tirou todas as nossas culpas. Ele tirou todas as nossas culpas. Tudo aquilo que estava de acusação sobre nós, Ele tirou sobre nós, da nossa vida. Toda a condenação que o diabo lançava e lança sobre nós, já está na cruz. Por isso que quem tem Jesus na sua vida, quem é cristão, quem tem Cristo na sua vida, não pode andar como se andasse com um jugo. Sabe, cabisbaixo, triste, amargurado, condenado. Porque a Bíblia diz assim para mim e para você, que não existe condenação para quem está em Cristo. Nós não somos condenados, nós estávamos condenados, mas por causa da cruz, que não tinha atração nenhuma, que só os malditos eram pregados ali, mortos ali, por causa dessa cruz de Cristo, é que eu deixei de ser um condenado e fui salvo pelo sangue de Jesus. Então estamos salvos. Sabe, irmãos, não existe condenação, não existe mal que possa vir contra a igreja do Senhor, porque ela está coberta com o sangue de Jesus Cristo. Então nós temos uma urgência de ser atraído pela cruz todo dia. É urgente. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que a distração, ela está acontecendo em todo o tempo. A gente se distrai com a vida. A gente se distrai com o tempo. A gente se distrai com as atividades. A gente se distrai com tudo. Sabe, tem muita distração sendo oferecida constantemente para você. Diariamente estão oferecendo distração para nós. Porque o fato do diabo, se ele não pode nos matar, mas ele pode nos distrair. O diabo não pode roubar nossa comunhão com Deus, mas ele pode distrair da nossa comunhão. Ele pode fazer com que a gente, sabe, perca tempo com outras coisas e não vá para Cristo, não vá para Jesus. Então precisamos ser atraídos pela cruz, né? Porque quando somos atraídos pela cruz, nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos vivendo a vida a qual o Senhor proporcionou e quer que nós tenhamos. A natureza reconheceu o momento terrível da cruz. Naquele dia da cruz do Calvário, a natureza reconheceu o que estava acontecendo. Quando a natureza viu o Criador sendo morto através de Cristo Jesus, né? Quando Jesus morreu ali, aquela natureza, o mundo reconheceu isso. E como que esse mundo reconheceu? A Bíblia fala que naquele dia da morte de Jesus, a Bíblia fala que o céu se escureceu. Houve uma negritude sobre toda a terra. Tudo ficou escuro por causa que o nosso pecado estava lá. Mas Deus nunca faz nada assim, amados, em vão. O céu se escureceu e tudo ficou escuro, e Jesus estava morto ali, e aqueles homens que mataram Jesus, tanto os romanos como os próprios sacerdotes da época, que crucificaram a Jesus, eles pensaram assim: agora nós matamos esse homem, ele não vai mais incomodar. Então toda aquela escuridão estava ali naquele lugar, mas em outras palavras, Deus estava gritando lá do céu: pode estar tudo escuro aqui por causa do pecado, mas o sol da justiça está nascendo, porque é Cristo Jesus. Então, essa escuridão que aconteceu, amados, ela simplesmente aconteceu para anunciar um novo tempo. O sol da justiça, que é Cristo, ele viria para sempre. Aquela escuridão não existiria mais, porque o Cristo, Jesus, ele iria morrer, mas no terceiro dia ele também iria ressuscitar. A terra tremeu, a Bíblia diz que além de ficar escuro, a terra toda tremeu. E todo mundo ficou apavorado, até aqueles que mataram Jesus ficaram apavorados, e eles perceberam que aconteceu alguma coisa anormal. Mas naquele dia a terra tremeu por causa do nosso pecado e tudo que estava ali. Houve um alvoroço, mexeu com toda a estrutura da terra, mas ao mesmo tempo em que tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar, o Senhor estava anunciando: depois da ressurreição, a terra ela vai tremer pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E sabe como que a terra treme? Com a pregação do Evangelho de Jesus, quando nós nos posicionamos e nós anunciamos esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
A palavra de Deus também fala que naquele dia, né, o poder de Deus foi tão grande, né, e o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo estava tão forte aquele dia acontecendo ali na terra. Diz que aquele véu que estava lá no templo, ele rasgou-se de cima para baixo. Ele estava anunciando que Deus estava vindo, que Deus estava descendo, né? Ou seja, a presença do Senhor estava ali. E a coisa principal que aconteceu naquele dia, depois que a terra tremeu, que o céu se escureceu, que o véu do templo rasgou-se, aí as pessoas foram lá e enterraram Jesus. Sepultaram o Senhor. Mas aquilo que as pessoas, principalmente aqueles que enterraram Jesus, que eles não esperavam, era que no terceiro dia Jesus ressuscitasse. E para nós que somos a igreja de Jesus Cristo, a motivação principal nossa é ser atraído pela cruz. É olhar para a cruz não mais como instrumento de morte, mas olhar como instrumento de vida. Porque foi na cruz que Jesus, ele fez todas as coisas. Eu quero encerrar esse momento de palavra, porque nós vamos ter o batismo ali, né? E dizendo a seguinte coisa: a cruz não tinha atrativo nenhum para que ninguém olhasse para ela ou desejasse ela, porque era a pior morte que podia acontecer. Mas foi a cruz que possibilitou a vida. Foi a cruz que possibilitou a salvação. Foi Jesus que ali morreu. E não ficou morto, mas ressuscitou. Então, irmãos, se eu e você precisamos ser atraídos por alguma coisa, que sejamos atraídos por Jesus, pela cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, ela é a fonte de vida. A cruz de Cristo, ela é a fonte da salvação. A cruz de Cristo é o único caminho que leva aos céus. A cruz de Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A cruz de Jesus é o caminho perfeito. A cruz de Cristo é aquela que nos salvou, que nos redimiu, que nos perdoou. Então existe um caminho. Sabe, a igreja não pode perder a atração. A igreja não pode perder a atração da cruz de Cristo, porque se perdemos a atração pelo principal motivo a qual Cristo morreu, se nós perdemos a atração pela cruz, sabe, irmãos, a nossa vida não é nada. Nós vamos viver essa vida simplesmente por viver. E nós não fomos chamados aqui para viver uma vida por viver. Nós devemos estar aqui para ter uma vida com propósito. O propósito para que Deus nos colocou aqui. Por que Deus me colocou aqui? Por que eu estou nessa cidade? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu tenho uma vida? Jesus mesmo disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida plena, uma vida reta diante do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então esse é o propósito. Então não se distraia. Então, se eu pudesse dar um conselho a você nessa noite, para você que está presente aqui, a você que está participando do culto aí também, pela internet, eu diria assim para você: não se distraia. Porque assim, irmãos, daqui a pouco, depois do batismo, a gente vai embora para casa. Você vai sair por aquela porta. E você vai encontrar 1000 razões para distrair a tua vida. 1000 razões. 1000 motivos para você se distrair. E se a gente tem um foco principal, que esse foco gera vida, porque Jesus, irmãos, ele é a razão da nossa paz. Jesus é a razão da nossa esperança. Jesus é a razão da nossa salvação. Se a gente se distrai disso, a gente fica sem paz. A gente fica sem objetivo de vida. Não se distraia de Jesus. Não faltam razões, não faltam motivos. Eles vão aparecer na nossa frente. Sabe, eu não estou profetizando, não vai aparecer coisa ruim na tua frente. Não. Aparece, irmãos, para distrair, para tirar o nosso tempo. Para tirar o nosso tempo. Parece que era ontem que a gente estava aqui fazendo já os últimos ensaios de cantata de Natal, e agora já estamos de volta fazendo. O tempo está passando muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Muito rápido demais. Então a gente não pode se distrair. Não se distrai de Jesus, porque Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, e é aquele que um dia virá buscar a sua igreja para ter uma vida eterna com Ele, para ter a vida eterna com Jesus, né? Então eu queria deixar essa palavra ao seu coração, para você meditar nela, né? Medite nela,
porque eu sei que Deus, Ele fala conosco, Ele fala no teu coração. Amém? Eu gostaria que, por gentileza, você fechasse seus olhos por um instantinho, se for possível, baixasse sua cabeça. Eu não posso deixar de fazer um convite a você que está aqui nessa noite, ou você que está aí participando do culto pela internet, né? Você viu que falar nessa noite que Jesus, Ele é o Salvador, que Jesus foi aquele que morreu na cruz, e o propósito de Jesus morrer na cruz foi para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Salvador. Foi por isso que Ele morreu. É Ele que nos salva, é Ele que nos libertou do reino das trevas. E a Bíblia diz que a maneira de nós aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz é receber a Ele como Salvador pessoal da nossa vida. Embora, conforme diz o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: todos aqueles que receberam a Jesus ganharam o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, a maneira de você aceitar o sacrifício de Cristo não é só saber, é você aceitar o sacrifício, é quando você recebe a Jesus como Salvador. Essa é uma decisão pessoal que cada um de nós fazemos. É uma oração que nós podemos fazer dizendo e confessando que nós precisamos de Jesus e que nós o recebemos como Salvador. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Tem alguém nessa noite que você nunca fez essa oração, diz assim: eu quero receber Jesus como meu Salvador, e você deseja fazer isso hoje? Por algum momento dessa culto, você foi tocado por essa palavra, você quer fazer essa oração? Se tem alguém aqui em nosso meio, você deseja fazer isso, se você sentir liberdade, levante uma das suas mãos, nós queremos orar com você e por você. Tem alguém nessa noite que deseja fazer essa oração? Ou aí na sua casa talvez, né? Você está aí e quer fazer essa oração, você pode repetir assim comigo, né? Eu gostaria que a igreja também repetisse. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Eu confesso que sou pecador e eu te peço perdão de todos os meus pecados, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero chamar as pessoas que vão para o batismo. Não estão prontos ainda? Diga para furar. A piscina está naquele canto lá, né? Daí a gente pode afastar até as últimas cadeiras aqui. Na hora que a gente for para o batismo, daí todos vão para lá, tá ok? Tem um espaço bem grande ali, dá para fazer uma roda ali, enfim, né? Se alguém quiser subir aqui para ver daqui também, aí fique à vontade, né? A gente vai também transmitir ali o batismo, né? Ah, tá. Vamos cantar um louvor até eles virem. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores,
tua forte mão me guiará. Se eu sou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Eu quero chamar os batizantes aqui na frente, por favor. Vem aqui. Vira aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial para vocês. Está se cumprindo na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, né? Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, vocês hoje estão cumprindo uma ordenança que o Senhor disse, que é o batismo. Batismo significa sepultamento, ou seja, vocês estão tomando hoje uma decisão, um ato público perante as testemunhas e familiares de vocês diante da igreja, que vocês estão assumindo uma nova vida com Jesus, ou seja, uma nova identidade. Então, a partir de agora, vocês estão dizendo assim: eu estou assumindo uma identidade com Cristo, com Jesus. Não estou virando um religioso, né? Mas estou assumindo um compromisso com Jesus. Ou seja, se tivesse escrito aqui na fonte, na nossa testa, né? Eu tinha um dono, né? Então esse dono seria pagado pelo sangue de Jesus. Agora, eu tenho um novo dono. Esse novo dono é Jesus, né? O batismo, ele não vai tornar vocês imunes do pecado. Agora eu me batizei e não vou pecar mais. Não significa isso, né? Ele sepulta a velha natureza, né? E sai renovado em Cristo. Mas o pecado, ele bate sempre a porta, na nossa porta, na nossa vida. Então o que a gente faz? A Bíblia fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então é um ato da vida de vocês, talvez um dos mais importantes da vida de vocês. Não esqueçam, tá? Esse ato que vocês estão fazendo não obriga vocês a serem membros dessa igreja. O batismo é de Jesus.
Vocês não têm obrigação de serem membros aqui da igreja local. Se vocês assim quiserem, poderão ser futuramente sem problema nenhum. É uma alegria tê-los aqui com a gente, né? Mas o batismo é isso. Vamos sepultar a velha natureza e vamos sair renovados em Cristo Jesus, tá? Nos alegra muito essa decisão de vocês. E pode contar com a nossa equipe de pastores, com os líderes, que vocês já têm alguns aqui, né? Então, porque estamos aí junto com vocês, sempre, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar com vocês e depois nós vamos ali para serem batizados, ok? Estenda as mãos, por gentileza, aqui para frente. Pai amado, Pai eterno, nós oramos em nome de Jesus e queremos abençoar cada uma dessas pessoas que estão sendo batizadas hoje, Senhor. Que a presença de Jesus guarde o coração de cada uma delas, Pai. As proteja, Senhor amado, de todo mal. A livre de todo mal, Senhor. E que a presença do Cristo, que a presença do Senhor esteja com cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos ir? Aí vocês podem levantar-se. Podemos ir lá naquele canto, né? Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Maria, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, sobre a sua fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Isabel, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, sobre a sua fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. A palavra viva está, o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível.
alegria, né? O pai batizar o filho, hein? Pedro Henrique, você crê que o Senhor Jesus é teu único Senhor e Salvador? Sim. Baseado na tua fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada vai me impedir, eu irei até o fim, se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. tua palavra viva está e o Senhor é vencedor. quem pode Pode se comparar, tu és invencível. eu. Milena, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sobre a sua fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. A palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Diana, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Ela falou sim. Sobre a sua fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. E o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. A palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Daniel, você crê, cara, que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Sobre a sua fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada vai me impedir, eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. A palavra viva está, o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Glória a Deus. Uau, tá alto, né? Gente, eis a água, a piscina está pronta. O batismo é para todos aqueles que creem em Jesus, que crê que Ele é o Senhor e Salvador. Às vezes nós não queremos nos batizar porque dizemos assim, mas eu não estou pronto. Olha, se você for esperar estar pronto, a gente nunca vai estar. Nós dependemos do Senhor todos os dias. E a piscina está aqui. Venha mesmo que você não se sinta pronto. Se você crê que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, você pode ser batizado. A palavra diz assim, Jesus disse isso. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Se você crê em Jesus e ainda não foi batizado, eis aqui a piscina. Nós temos um grupo de serviço que pode auxiliar você. Rapidinho nós preparamos uma roupa para você e você vem aqui e se batiza. Esse é uma ordenança do Senhor Jesus para você.
Não é algo da igreja, é o Senhor Jesus que está pedindo a você. Se você crê em Jesus, é a sua grande oportunidade hoje de se batizar e ser salvo, nascer um novo homem, uma nova mulher. Então nós temos o grupo de serviço, ergue a mão o pessoal do serviço que está auxiliando, Luciana, Cíntia, todo mundo. Procure eles aqui, venha falar conosco. Nós rapidinho vamos preparar uma roupa para você, você pode se batizar. Temos alguém? Nós podemos esperar, não tem problema, gente. A piscina está prontinha, está quentinha a água. Está bem quentinha. Amado, se você crê ainda não foi batizado, venha e se batize. Aleluia, eu quero convidar você a dar um forte aplauso a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus abençoe a todos que estiveram aqui nessa noite, né? E queremos orar agora para o Senhor nos despedir na sua paz, na sua segurança. E que Deus abençoe cada um de nós. Obrigado a você que nos visitou também, em nome de Jesus, amém? Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado por essas pessoas que desceram as águas do batismo. Louvamos pela vida de cada uma delas, das suas famílias, pelas famílias que estiveram presentes aqui no culto de celebração nessa noite. Te agradecemos, Pai. Nos leva para nossas casas, nos dá uma noite de vitória, uma noite de bênção, Senhor. E uma semana também guardada pela Tua proteção e pela Tua presença, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, nesse precioso nome de Jesus. Amém e amém. E que o grande amor de Deus Pai e que a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolável comunhão do Espírito Santo, esteja com todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.